Olá, tudo bem? Então, mais uma vez estamos aqui no Troca de Valor para inspirar, para motivar você. Sempre em nome da Unimed Caçador, seu plano, sua vida. Faça parte desta grande família, a maior cooperativa de saúde do Brasil, presente no Troca. E hoje, no nosso episódio, recebemos o nosso convidado. É uma pessoa que certamente vai agregar e vai trazer muito conhecimento e, é claro, também inspirar você. Lembrando que estamos presentes aí em diversas plataformas digitais. Nosso canal no YouTube, também Facebook, Instagram, no Deezer, no Kawaii, no TikTok, no Spotify. Então, aonde você puder, curta, acompanhe todos os episódios do nosso podcast Troca de Valor. Vamos falar, é claro, com ele, Mauro de Mello, ou Dr. Mauro de Mello, advogado, especialista na área jurídica, nosso convidado. Uma satisfação, uma alegria receber você aqui para a gente falar um pouquinho, primeiro, sobre a história deste cidadão caçadorense chamado Mauro de Mello. Gostaria de te dar aqui as boas-vindas, por favor, sinta-se à vontade, uma satisfação mais uma vez contar com a presença, com a sua energia, com o seu conhecimento e com certeza também com esse ser humano aí que vai nos inspirar neste episódio do Troca. Boa tarde, Denilson. Na verdade, a satisfação é minha. Eu não estou muito bem hoje da voz, mas assim, fiz um esforço, fiquei de cama ontem, fiz um esforço, tomei um monte de remédio para poder estar aqui hoje e não cancelar. A satisfação é minha, eu fico muito lisonjeado, fico agradecido pelo convite e naquilo que eu puder, eu gostaria de trazer aí história, conhecimento, enfim, para inspirar e motivar aí os teus seguidores e o pessoal que gosta e segue o Troca de Valor. Certamente, muito obrigado. Bom, Mauro, eu gostaria de... Vamos fazer o inverso. De repente, a gente aqui, em vez de eu pegar e ler o teu currículo aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua história. Começar pela história desse menino que nasceu aqui na cidade de Caçador, que certamente galgou aí uma carreira profissional, que a gente sabe. Vou falar só que você é advogado há mais de 12 anos. Casado também com uma outra especialista na área jurídica, que é a doutora Franciele. E, aliás, são sócios, né, nesse escritório de advocacia. Exatamente. Então, Denilson, a minha história, eu acho que não tem nada aí, eu não tenho uma história triste para contar, sabe? Nem devemos contar história triste aqui. Eu não tenho, assim, aquela história triste, que passou dificuldade e tal, eu não sou uma pessoa que tem uma história desse tipo. Mas eu sou oriundo de uma família normal, uma família de classe média baixa, de caçador e tal. E sempre tive o sonho de ser advogado. Então, desde muito cedo, eu recordo, desde 12, 13 anos, eu já tinha essa vontade, essa pretensão de ser advogado. E contra todas as probabilidades, porque eu não tinha condições nem de pagar a faculdade. Então, e aí eu fui, mesmo contra as chances, digamos assim, eu fui para a faculdade e acabei cursando, fazendo o curso de Direito. Fiz vários projetos aí durante a faculdade na época foi muito compreensiva comigo, eu fiz vários projetos, tive ajuda pesada do meu pai e minha mãe me ajudaram muito na mensalidade e tal. E me formei, acabei me formando e tal, e abrindo escritório. Então, na época, eu recordo assim que foi bem difícil, foi bem complicado para a gente conseguir terminar e formar, enfim, e passar na OAB, né, que é um dos problemas dos advogados aí, que fazem a faculdade e não conseguem passar, né? Sim. Então, eu consegui, passei, enfim, e nós abrimos o escritório com bastante dificuldade. Nós abrimos lá o escritório e, graças a Deus, o escritório funcionou desde o primeiro mês, cara. Desde o primeiro mês o escritório girou.
E hoje é aí um escritório de porte médio a grande, digamos assim, né? Hoje nós temos clientes aí em todo o Brasil, temos mais de 2.000 processos em andamento. E clientes em todo o Brasil? Exatamente, clientes em todo o Brasil. Como assim? Mas vamos por parte. Você falou aí das pessoas importantes, né, da sua vida, que, bom, já citei uma aqui, que é a sua esposa. Né? Você é pai de 2 garotinhas. Exatamente. Né? E você falou aqui do esforço dos seus pais. Quem são seus pais? Bom, meu pai é um mecânico aposentado, né? E a minha mãe é uma costureira. Então, eles não têm uma profissão, digamos assim, esqueci a palavra, não tem uma profissão importante, digamos assim, mas né, sem menosprezar, né? E eles, meu pai e minha mãe sempre batalharam, sempre nos deram o que a gente precisou, sempre tentaram ali dar o mínimo que a gente precisava para se desenvolver. Então, é isso, classe média baixa, mas nunca nos faltou nada. Como eu falei no início, eu não tenho uma história triste para contar. Uma história difícil como todo mundo. Uma história de superação. Mas de superação, claro, é isso, exatamente. Isso é o bacana, é a pessoa ir se superando. Aliás, falar em superação, você, quando lá na sua formação inicial e tal, quando começou a idade ali, um jovem, um adolescente, não era ainda advogado, mas foi trabalhar. E trabalhou em outras áreas também. Sim, trabalhei em outras áreas. Para, inclusive, custear esse... Então, você trabalhou em que áreas, hein, Mauro? É que, na verdade, assim, ó, como meu pai foi mecânico a vida inteira, então ele tinha na cabeça dele, eu acho, uma vontade que eu também fosse mecânico, né? Todo pai tem isso, né, gente? Então ele queria que eu repetisse a carreira dele, que eu fosse mecânico. E ele me incentivou. Eu fui pro Senai, fiz curso de Senai e virei torneiro mecânico. Uma grande escola o Senai, viu? Muito bom. Fiquei 2 anos dentro do Senai. Saí de lá torneiro mecânico. E aí eu trabalhei como torneiro mecânico na Bombas Triglau, aqui de Caçador, empresa do Piva aqui, nós conhecemos. E aí fui para a TMO, trabalhei 4 anos na TMO. Só que aquilo era um desconforto para mim, aquilo era desconfortável, trabalhando numa área que eu ganhava bem, mas não gostava. Uma área que não me dava satisfação. Não é tudo. Não é. Não me dava satisfação, era uma área que eu não gostava de ficar lá, não gostava de estar lá. E aí eu desisti, chegou um momento que eu falei, não quero mais, vou sair daqui. Eu já estava cursando a faculdade nessa época, e eu peguei e fui ser estagiário na prefeitura. Então, eu ganhava muito bem já lá na TMO, eu era profissional, eu era um torneiro profissional. E eu desisti de tudo aquilo lá e fui ser estagiário na prefeitura, ganhava um salário na época, o salário era menos de R$500 na época. E eu fui ganhar um salário na prefeitura de estagiário. O Magnus Caramori era o meu mentor, digamos assim, meu supervisor dentro da prefeitura na época. Sim. Então, eu mudei de carreira nesse período aí, desisti da mecânica, desisti da tornearia e fui para a advocacia como estagiário na prefeitura, foi meu primeiro trabalho. Agora, me diga uma coisa, embora você tenha se tornado torneiro mecânico, trabalhou em 2 empresas de renome aqui na nossa cidade, né, a Bombas Triglau, só para você ficar sabendo, Bombas Triglau é uma empresa que eles produzem bombas para aspersão, principalmente aí nas empresas, nas grandes corporações usam muito essa marca e que está presente também em grande parte do território nacional. E a outra é a TMO, né? A Companhia de Tratores, né? Companhia Olsen de Tratores. Companhia, né? Olsen de Tratores, que também é referência aí nessa parte aqui na nossa região, em Caçador, tem muito reflorestamento. E o equipamento, que é um dos carros-chefes hoje da TMO, é esse equipamento que eles fazem a retirada do pinus, um exemplo. Isso. Então tem equipamentos hoje fantásticos, né? E, inclusive, exportam para os 5 continentes, né? Mas, voltando a falar desse torneiro que se tornou advogado, né? Eu te pergunto, por que você deixou de ser torneiro? Você não poderia, até você se tornar advogado, continuar sendo torneiro? Resolveu ir ser um estagiário dentro da prefeitura? Como assim? Eu até poderia, eu acho que poderia, mas aquilo começou a se tornar desconfortável para mim, porque eu ia de noite para a faculdade, né?
E durante o dia eu trabalhava numa área que não tinha nada a ver. Tipo, o que eu estava aprendendo... Ou era muito pesado o serviço? Não era pesado. O trabalho era bom, era legal. Só que tudo que eu aprendia na faculdade eu não conseguia aplicar na prática. Porque o meu trabalho lá dentro da empresa era tornearia. Não tinha nada a ver com o que eu aprendia, né? Então eu comecei a perceber que a prática era tão importante quanto a teoria, se não mais importante. Comecei a perceber que eu não poderia ficar só na faculdade e sendo torneiro, porque quando eu terminasse a faculdade eu não ia ter experiência, eu ia ser um profissional só com a prática, só com a teoria, sem a prática. E até esse lado de você ir para a iniciativa pública, talvez de repente o que contribui também, porque lá você acaba tendo uma rotina, né? Pegar essa caneta, fazer isso aqui, né? E lá você acaba tendo uma rotina de contatos, né? Relacionamentos. Exato. E isso eu acho que acaba também fazendo com que a pessoa evolua. E principalmente na área da advocacia, você tem muito esse contato. Ajuda muito esse contato, né? Então eu fiquei na prefeitura um ano lá no início como estagiário e depois, num período aí, eu passei num concurso da prefeitura. Então eu fui concursado também da prefeitura. E, por incrível que pareça, os meus primeiros clientes foram de dentro da prefeitura, quando eu virei advogado. Então, o contato e o relacionamento que eu fiz dentro da prefeitura, com colegas e tal, acabou gerando clientes para mim quando eu abri o escritório. Então, esse contato que é o... network. Exatamente, exatamente. O meu primeiro cliente na advocacia foi um servidor da prefeitura. Então, isso me trouxe muitas vantagens, tá? Pode parecer até um pouco errado, digamos assim, você abrir mão de um salário, que eu tinha um salário legal na época, para ir ganhar um salário mínimo. Mas né? Ali ainda você era um jovem solteiro? Sim, eu era solteiro na época, não tinha Não despesa, tinha as duas menininhas? morava com o pai e com a mãe, era muito mais fácil, né? Tinha ainda, né, com muito sacrifício do seu... Como é que é o nome do seu pai? Seu Assir. Seu Assir, com muito sacrifício do seu Assir e da dona? Ernestina. Da dona Ernestina, o patrocínio. Exatamente. O patrocínio. Verdade. Eles Então, ajudaram bastante nessa parte. E certamente isso também colaborou, né, para que você se tornasse esse advogado que hoje tem uma carteira, sem dúvida nenhuma, muito robusta e também, né, um advogado de forma reconhecida dentro do cenário jurídico. Sim. Mas o meu pai não gostou dessa mudança de profissão, tá? Na época ele queria que eu continuasse sendo torneiro. Tá? No início, lá bem no começo, ele não concordava com essa minha mudança. Ele até falava uma frase pejorativa aí que ele citava, que advogado, você chuta uma lata, sai 5 ou 6. Ele falava assim, por que você quer ser advogado? Para que você quer ser advogado? Você tem um monte. Ele falava isso. Então, ele queria que eu fosse torneiro, ele queria que eu continuasse sendo torneiro. Tá? Hoje não, hoje ele já percebeu, já entendeu e tal, que eu tô onde eu quero, onde eu gosto, né? Hoje ele vibra. Hoje ele se orgulha, mas na época ele não gostou muito dessa mudança aí. Ele queria mesmo que eu fosse torneiro mecânico. Tá bom. Doutor Mauro de Mello, aqui no Troca de Valor. Lembrando que no Troca de Valor nós temos sempre aqui o apoio, o patrocínio, né, a parceria da maior cooperativa, né, de saúde do território brasileiro, Unimed Caçador. A Unimed em Caçador está presente há muito tempo e certamente uma grande fatia da população usufrui de todos os benefícios de ser um conveniado, de ter a sua carteirinha da Unimed. Gente, no Troca, Mauro de Mello. Bom, vamos agora passar um pouquinho. Você diz que iniciou lá o seu escritório, não iniciou o escritório que hoje você tem com mais de 2.000 processos. Não. Como é que foi essa escalada, Mauro? Bom, como todo começo é difícil, né, Denilson? Não existe um começo fácil, né? Então, todo começo é complicado. Nós começamos um escritório ali na frente do INSS, da agência do INSS. No centro de Caçador. No centro de Caçador. Mas era muito pequeno o escritório, uma salinha de fundos ali muito pequena e tal. E nesse período eu era servidor da prefeitura. Eu trabalhava meio período na prefeitura e meio período no escritório, né? Então nós começamos lá e
E começamos lá pegando alguns clientes, os primeiros eram clientes da prefeitura e tal, mais conhecidos, enfim, e começamos. Mas é muito difícil, é muito complicado, porque no começo você tem que fazer o escritório girar, tem que fazer o escritório se pagar, e você não tem clientes, você tem que, em primeiro lugar, angariar clientes, né? Então, foi muito complicado para nós iniciar esse escritório lá no começo. Só que chegou um momento, na verdade, um cliente me inspirou a mudar de patamar. Eu liguei para um cliente para ele ir me visitar no escritório. Eu estava tentando captar ele. E ele foi lá e não achou o escritório. Não achou a sala, onde eu expliquei para ele, mas era uma sala de fundo mesmo, não era de frente para a rua. Uhum. E aí ele me ligou uma meia hora depois e falou, venha você aqui na minha empresa que eu não te achei lá, não achei tua sala. E aí eu fui lá falar com ele e ele disse, olha, você tem que mudar o patamar do teu escritório. Você está trabalhando como se fosse um escritório de fundo de quintal, ninguém vai te respeitar trabalhando lá nesse lugar. Você tem que investir, você vai ter que pegar uma sala diferente, um lugar diferente e tal. Então, a minha opinião para você é saia de lá, porque lá você não vai escalar, teu escritório não vai crescer lá. E aí eu peguei e segui o conselho dele. Só que na época, olha como é que é as coisas. Na época eu tinha nós éramos em 4 sócios. 4 alunos da faculdade, nos formamos juntos e abrimos o escritório em 4. Quando eu fiz a proposta para os sócios para mudar de escritório, para investir uma grana e mudar de escritório, nenhum deles aceitou. Todos eles abriram mão, perdi os sócios. Não quiseram ir para o escritório novo, até queriam ir, mas eu tinha que investir. Que vacilo. Então, assim, eu acabei investindo sozinho no escritório novo, tá? Mobiliei o escritório novo e tal, fiz o escritório novo sozinho. E acabamos mudando para o escritório novo. E devagarinho eles foram saindo, na verdade. Um passou num concurso público e saiu, o outro foi embora para Curitiba e o outro tinha um outro negócio, também acabou desistindo. Então, acabei ficando sozinho. Foi meio que automático, eu fiquei sozinho no escritório. Foi aí que nós criamos daí a nossa sociedade, que é hoje, né? Miranda de Mello Advocacia. Nessa época daí a Fran foi para a faculdade, se formou também, passou na OAB, e aí nós fizemos a sociedade que hoje existe, que é a minha e dela, né? Então, na época, então, a Fran, ela já estava trabalhando contigo como secretária, estagiária? Ela foi para o escritório definitivamente antes de mim, inclusive. Ela trabalhava na Corfil, na Eletrocal aqui de Caçador. Uhum. E ela pegou uma férias lá e foi fazer um teste no escritório. Vou ver se eu gosto, vou lá para o escritório. E ela foi e não voltou mais. Ela ficou definitiva no escritório antes de mim. E eu, meio período na prefeitura e meio período lá no escritório. Ali vocês eram namorados? Não, nós já éramos casados na já? época. Sim. Já éramos casados. Nossa. Nós somos casados há 20 anos. 20 anos? 20 anos. Barbaridade. Então, assim, ela foi para o escritório, só que ela não estava estudando, não estava fazendo direito na época. E ela foi para o escritório antes de mim. E eu ainda continuei mais um pouco na prefeitura. Eu fui sair da prefeitura definitivo, fui exonerar o meu cargo na prefeitura, quando os sócios saíram do escritório. Daí todo mundo saiu do escritório, o escritório não tinha advogado só meio período. Né? Aí nesse momento que eu vi a necessidade de sair da prefeitura. Eu acabei exonerando meu cargo na prefeitura e indo definitivo para o escritório. Foi assim que eu acabei indo para lá. Mas eu fui para o escritório 2 anos e pouco depois que a Fran. A Fran foi primeiro. Ô Mauro, sente saudade da prefeitura? Nem uma vírgula. Hã? Nada, nem uma vírgula. Não sente uma saudade de trabalho? Nada. Tá certo. Até porque você deve ser um apaixonado pela sua profissão. Exatamente. E essa coisa que o pessoal diz, o advogado é o cara que mais torce para que os outros tenham um problema. Isso para você é uma verdade? Não, eu acho que não é verdade. Não é verdade. Para mim não é verdade. Porque eu recebo muitos clientes lá e na primeira conversa, na primeira frase, alguns clientes me falam, se eu tivesse tudo bem eu não estava vindo aqui. Mas isso não é 100% verdade, porque eu recebo clientes que está tudo bem e eles vão falar comigo do mesmo jeito. Sim. Então o advogado não serve apenas quando você está com problema. Quando você tem várias coisas tem várias situações que o advogado tem um papel fundamental numa assessoria jurídica preventiva. O negócio lá, eu tenho lá uma casinha lá, né? E tem que dividir, né? Inventário. Inventário, é isso, inventário, gente, é o inventário. Exato.
Tá. Mas o advogado tem uma função ampla, muito ampla. Não é só resolver problema. Tá? Então, as pessoas confundem, acabam achando que o advogado é um solucionador de problema. Também é. Então, tem duas situações. A gente ou resolve o problema do cliente, ou a gente mitiga os resultados daquele problema. Porque tem problema que não tem solução. Então, a gente vai tentar só mitigar, só diminuir o prejuízo, digamos assim. Isso. Né? Só que existem situações em que o advogado atua e não é um problema, que é o caso das preventivas, da atuação preventiva. Então, você decidiu vender a tua empresa, por exemplo. Você quer vender a tua empresa. É bom para você, você vai botar um dinheiro no bolso. Só que você precisa se proteger, então você contrata um advogado, o advogado vai te assessorar nessa contratação e tal, para você poder vender a tua empresa. Então tem N situações, eu citei só um exemplo, mas tem outros, né? E tem um detalhe também importante, eu acho que esse assunto é uma coisa assim muito, muito interessante, né? Na questão de venda e também de compra, né? Vice-versa, o caminho de ida e no caminho de volta. Mas falando ainda, pegando o gancho da venda, você usou aqui a venda de uma empresa. Até porque não é simplesmente você colocar o dinheiro no bolso, né? Ah, vendi a empresa, daí peguei o dinheiro, vou viajar, vou para o mundo. Não. Tem aí, num país como o Brasil, né, onde há a sede pelos encargos, né? Então, eu acho que entra aí também esse papel extremamente relevante da parte jurídica, porque muitas vezes você vende, eu vendi a minha empresa por R$1 milhão. De cara, você já perdeu quanto por cento aí, Mauro? 27,5% só para começar, né? 27,5% só para começar. Então, exatamente. assim, vendeu por R$1 milhão a empresa, tá? R$275 mil. Você foi. Nananina, não. Então, se você... eu vendi minha empresa por R$1 milhão. Esse é o dinheiro que você pretendia colocar no bolso, você não fez um negócio legal, não. Não, é isso aí. E aí entra a assessoria do advogado, porque o advogado pode fazer um planejamento patrimonial, né? Você pode estruturar um planejamento patrimonial para você receber esse salário, esse valor e não pagar todo esse imposto. Tem como você pagar menos imposto, né? Então existe a possibilidade disso. Eu vejo muito falar, e é claro que isso não é uma novidade, não é algo que de hoje, mas o pessoal fala muito quando as pessoas têm lá, eu tenho 4, tenho 5, 6 imóveis, eu criei uma holding. Uma holding patrimonial, uma holding familiar, é possível. Isso é uma das uma das saídas. Né? Para o planejamento patrimonial, a holding é uma das saídas, sim. E ela funciona muito bem no Brasil. Então, você acaba montando uma estrutura jurídica, tá? Autorizada por lei, não tem nenhuma proibição quanto a isso, que ela te possibilita pagar um pouco menos de imposto. Ela não vai te isentar totalmente, mas um pouco menos de imposto você consegue pagar com a holding. Entendeu? Então, é uma das formas de você reduzir a tributação da pessoa física, porque a pessoa física é absurdo, você vai pagar 27,5% de tudo. E na holding não, na holding você vai ter uma diminuição. Você consegue administrar teus bens através de uma pessoa jurídica. Tem chá aí ainda ou não? Tem. Tem? É gelado, mas tem. Toma mais um golinho aí para molhar a garganta. Daqui a pouco a garganta vai zerar. Vamos lá, vamos para frente. O negócio é o seguinte, tá? 2 pontos. Só gostaria de lembrar, Mauro, também nessa área jurídica, nós temos aqui em Caçador, aliás, quero aqui também registrar que a Uniarp Você se formou na Uniarp? Uniarp. Na Uniarp. A Uniarp é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores referências, um dos nomes mais lembrados também na nossa, no estado de Santa Catarina. E recentemente, inclusive, foi eleita a melhor universidade comunitária do estado de Santa Catarina. Com todo respeito, o melhor estado do Brasil. Exato. Melhor estado do Brasil, Santa Catarina. Se você não conhece, vem para cá. Eu estudei na UNC, na verdade, mas me formei na Uniarp. Nesse porque processo nesse período mudou, né? de migração, né? E foi uma grande sacada daqueles que estiveram à frente e bancaram essa foi uma briga. Inclusive no episódio anterior, onde eu recebi o reitor, o Neuberto Balestrin, e também o presidente da Funiarp, o Moacir Salamone, falou-se desse tema e que, graças a Deus,
foi uma grande sacada caminhar sozinho. Mas eu só gostaria de lembrar, porque a Uniarp tem aí também um curso altamente reconhecido na área jurídica, né, entre tantos cursos. E agora eu pergunto para você, todo semestre ou anualmente sai dali, né, pelo menos, acredito que eu, uns 40 novos advogados, tá? Sim. Vamos pensar mais... Acho que não, mas... Tá. Vamos pensar, então vamos reduzir para 20? 20. Tá. E aí, Mauro? O teu pai lá falou aquele negócio lá, como é que é? Dava um chute? Numa lata saía 5 ou 6 advogados. Então, e aí, como é que é viver nessa concorrência? Porque queira ou não queira, existe a concorrência e ela é saudável, na verdade, né? Quando você tem a postura realmente da transparência, da responsabilidade, né? Sendo um advogado, aquele cara firme, mas aquele cara que, né, você vai ser meu advogado. Ó, muitas coisas você vai me dizer, Denilson, eu não vou bancar isso aqui para você, porque você está me orientando. Mas como que você vê esse novo, todo ano entrando 20 novos advogados no mercado? Cara, eu não concordo com essa tua visão. Por quê? Se formam 20 a 30, 40 por ano bacharéis em direito. Tá? Então, o grande desafio do bacharel em direito é passar na OAB. Tá? Então, é o espinho de todo mundo que faz o curso de direito, é a OAB. Então, não sai 20 advogados de lá. Não sai 20. Sai 20 bacharéis em direito. Eu pensava assim que saía 40, né? Então fazia o curso fazia lá o concurso da... É concurso? Não. É uma prova, né? Uma prova da OAB e daqueles 40 saía 20, então. Não sai. Dos 20 sai quantos? 2, 3. Tá brincando. 2, 3 por ano. Nós acompanhamos aí no grupo da OAB, eles são incluídos ali a cada semestre, 1, 2, 3 no máximo, que são aprovados na OAB. É que tem muita gente também que acaba fazendo o curso... Eu iria falar isso agora. Bacana. Eu iria falar exatamente assim, ó. O pessoal que sai da faculdade, 2% pensa em ser advogado. O resto não quer ser advogado. Existe um estigma em cima da profissão, eu não sei o que é que tem. O pessoal não sai de lá querendo ser advogado. Eles querem fazer concurso público, eles querem fazer outra coisa, eles querem ser delegado, promotor, não sei o quê. Então, eles querem ir para a área pública. É 2% das pessoas que se formam que querem ser advogado. E desses 2% ainda tem o pessoal que não passa na OAB. Então, existe uma barreira aí que é a prova da OAB. Não sai todos esses profissionais que você citou. E você concorda com essa prova? Isso é Eu concordo. Isso Eu acho que é um mal necessário. Tem que ter. Tem que ter. Porque assim, hoje a gente vê muito processo mal feito, mal desenvolvido, mal conduzido. E isso causa um problema, causa um prejuízo para o cliente. Mesmo tendo passado na OAB, aí vai abrir uma discussão gigante. A OAB não te avalia, não tem condições de te avaliar e tal. Tudo bem. Só que, com a barreira da OAB, já tem muitos processos mal conduzidos que causam prejuízo ao cliente. Se você tirar a prova da OAB, aí todo mundo cai na vala comum. Aí todo mundo que sai da faculdade pode advogar. E aí eu acho que a qualidade vai cair. Então, eu acho um mal necessário, tem que manter, e eu penso que teria que ser mais difícil, inclusive. Bom, teria que ser aí a nível de concurso de juiz, de promotor, porque, na verdade, é um profissional com o mesmo conhecimento de juiz e promotor. Então, teria que ter uma prova difícil, não poderia ser fácil, não. Tá certo. No Troca, hoje, ele, Mauro de Mello, advogado reconhecido, uma pessoa que tem aí o seu trabalho hoje não apenas na cidade de Caçador, a sede, né, a estrutura física sua está aqui, mas hoje você acaba prestando serviço em todo o território. A nível nacional. Falando a nível nacional, quando se fala a nível nacional, tem que haver aí essa coisa que literalmente veio para ajudar, quando muito bem usada, que é a parte digital. Exato. A internet. A internet.
Então, esse trabalho, ele como que você vê e com certeza deve ter esse apoio, né? Ou, enfim, essa ferramenta fantástica sendo usada pelos profissionais de Melo e Miranda de Mello. Miranda de Mello. Então, o digital, como todos os outros negócios, né, Denilson, não existe hoje um negócio que não esteja no digital. Então, os negócios hoje no Brasil precisam ser digitais. E aquele que não se digitalizou ainda está perdendo dinheiro. Tá? Porque o digital é uma ferramenta que acaba levando o nosso trabalho a todas as pessoas do Brasil, digamos assim. Né? Muita gente assiste e vê o teu conteúdo e acaba falando contigo. Então, a gente acaba vendo quase que todo dia pessoas que você nem imagina da onde que surgiu. A pessoa te chama, número, códigos lá do norte, do nordeste e tal. Você acaba recebendo ligações dessas pessoas através do digital. E você naturalmente consegue atender essas pessoas? Sim, nós temos um setor, inclusive, específico para isso. Nós temos um setor comercial que está pronto para receber essas ligações, para receber esses contatos pelo WhatsApp e conduzir uma conversa, conduzir um atendimento. Inicialmente, a grande maioria é uma dúvida, então solucionar uma dúvida e tal, trocar uma ideia, conversar. E alguns casos, lógico que não são todos, evoluem para um processo judicial. Eles acabam nos contratando e nós desenvolvemos um trabalho, independente de onde ele esteja. Nós estamos aqui, mas a gente acaba conseguindo prestar o serviço para ele lá. Tudo por conta do digital de hoje, né? Estou morando lá em Fortaleza e quero o serviço do Miranda de Mello. Tem condições de contratar. É possível. Em todas as áreas? Todas as áreas. É possível. Perfeito. Bom, falando ainda do digital, a gente vê também, né, que o próprio... hoje os tribunais estão muito no digital. Né? Não se vê... Eu lembro uma vez que eu entrei num fórum que era já há alguns anos, né? Eu estou com 55, mas eu lembro que eu entrei num fórum uma vez. Para mim entrar no fórum, eu tive que me desviar de pilhas e pilhas de caixas que eram... Aí eu fui saber, não, isso aqui é os processos que estão aqui, a gente não tem mais lugar no arquivo. Hoje não tem, né? Não existe mais isso, né? Hoje não tem mais. Na época que eu comecei ainda era papel, então nós tínhamos que ir para o fórum, com alguns casos, alguns advogados iam com um carrinho de rodinha, pelo tamanho... Aquele que o pessoal vai na feira? É, parecido com aquilo lá, eles iam no fórum com um carrinho. Quando eu trabalhava na Procuradoria do Estado, aqui em Caçador, eu ia com um carrinho buscar processo, porque eram muitos processos, e era papel, né? Só que isso acabou, hoje não existe mais. Todos os processos hoje são digitais, não existe mais processo de papel, tá? E essa digitalização do processo, ela foi acelerada na pandemia ela se acelerou, e eles acabaram transformando as audiências também para digital. Então hoje não precisa mais sair do escritório. Raras vezes a gente sai do escritório para fazer uma audiência. O normal é fazermos audiência por videoconferência. Então, no Brasil todo a gente consegue atuar justamente por causa disso, porque as audiências também são por vídeo. E agora eu pergunto para você, como advogado, com a tua experiência de mais de 12 anos, tá? Audiência online e audiência presencial, tem diferença? Tem muita diferença. Eu gosto mais da presencial. Eu gosto mais do contato humano, de conversar e tal. É muito melhor uma audiência presencial. A gente está ali olhando para o juiz, olhando para a parte contrária e tal. É muito melhor. Só que não tem como hoje um advogado atuar a nível nacional fazendo audiências presenciais. Não tem como viajar em todas as cidades para fazer uma audiência presencial, entendeu? Então, acaba que é meio que automático. Você se obriga a fazer por videoconferência. Mas ela é mais ruim. Por vídeo, ela corta um pouco, a internet não é tão boa, corta a fala. Se duas pessoas falam junto, você não ouve. Então, ela é complicada. Não é tão simples assim. Mas funciona. Está funcionando. Funciona. Tem que funcionar. Mas, com essa tecnologia que veio para agregar, para ajudar, não apenas...
né, os escritórios de advocacia, no caso o Miranda de Mello e tantos outros aí de renome a nível nacional, mas lá no tribunal, enfim, no setor público, jurídico público, nos fóruns, tá? Isso fez com que diminuísse a fila, porque a gente ouviu muito falar, o processo, aquilo ali vai demorar, aquilo ali, pode, Denilson, eu não sei se você vai conseguir ainda saber se isso aí teve solução. Como está isso? Acabou aquela fila? Porque o pessoal fala, né? Tem uma pilha lá em cima do teu processo. De certa forma, sim, acabou. Claro que não tem uma previsibilidade. Você não tem como saber, olha, tanto tempo o teu processo termina. Não tem como saber exatamente isso. Mas como ele é digital, então ele registra a data de entrada, a data do último movimento e tal. Então ele fica no sistema. E o servidor que pega um processo para analisar, ele precisa seguir essa ordem. Entende? Então, tá, Mauro, mas aí agora eu faço uma ressalva. Tá, você não acha que deveria... Tudo bem que isso, então, está evoluindo, mas não chegou a hora também desses profissionais, enfim, ou dessa área pública estabelecer datas ou ter metas, tipo, o processo entra no dia de hoje, daqui o prazo limite para que haja ali a movimentação, 10 dias. E aí, sei lá, estabelecer... Você não concorda com isso? Eu concordo. Na verdade, existe já. É uma coisa que já existe. Já existem esses prazos. E é cumprido? Não é cumprido, mas existem esses prazos. Pô. Então, existe o prazo para o juiz se manifestar, existe o prazo para ser movimentado, existe prazo. Isso está em lei já, está previsto em lei. Só que, claro, eu até entendo o lado de lá, eu entendo o Poder Judiciário, porque eles têm muito processo hoje. Tá? Então, eu não tenho certeza, vou falar um dado aqui que eu ouvi uma época, mas não tenho certeza. O nosso juizado especial de caçador, então é uma vara que cuida do juizado especial em caçador. Teve uma época que tinha 6.000 processos. Então, são muitos processos. Tá? Então, o Poder Judiciário, de fato, está inchado, tem muito trabalho. Tá? Existem os prazos, mas é quase impossível, eles não conseguem vencer. Entendeu? E aí tem as metas do CNJ. Todo ano o CNJ lança algumas metas para eles cumprirem. Então, vamos fazer um mutirão aqui de sentenças dos processos do ano de 2020. Então, vem lá o pessoal do fórum, tira tudo que é de 2020, faz um mutirão e profere as sentenças. Existem metas e o CNJ cuida muito disso. Só que, como eu falei no início, a demanda, o volume de trabalho engessa um pouco o Poder Judiciário e eles não conseguem levar isso a efeito, cumprir esses prazos. Eu já, talvez eu possa estar cometendo aqui um erro, mas como leigo, pergunto para ti. O fator de ser, de repente, vou pensar aqui num crime hediondo, ou numa situação que foi lá para pequenas causas lá, eu comprei a filmadora que está hoje nos filmando aqui, ela deu um defeito e eu estou numa briga com a marca lá que me vendeu. Tá? Existe essa coisa de prioridade e tal? Não, isso aqui nós temos que resolver de forma mais acelerada, porque é um crime que é hediondo, do que aquele, isso aqui deixa para lá. Existem algumas prioridades, tá? Como eu falei antes. Mesmo tendo essas prioridades, o volume de trabalho engessa um pouco. Mas existem as prioridades. Por exemplo, direito de família é uma prioridade porque geralmente tem uma criança aguardando um deferimento de uma pensão alimentícia e tal. Tem casos que são urgentes. Tem uma mulher sofrendo violência, então uma medida protetiva é algo urgente. Tá? Então tem coisas que andam mais rápido porque tem prioridade, é mais rápido. E o juizado especial, a ideia do juizado especial seria para ele ser um pouco mais ágil, porque ele é pequenas causas, ele é o juizado das pequenas causas. Só que, claro, como eu te falei, você imagine um juizado especial com 6.000 processos. Então, vale mais a pena entrar na justiça comum e não no juizado, porque o juizado está inchado. Entendeu? Então, existem esses detalhes aí. E não estou falando só de caçador. Isso é a nível nacional. Todos os tribunais, eles têm esses problemas aí, porque a pessoa acaba
priorizando o juizado especial, entrando mais no juizado especial, pensando que seria mais rápido, e ele acaba sendo mais demorado, porque daí o volume de trabalho impede que o servidor dê andamento nisso, né? Agora, saindo lá do juizado especial, voltando, existem muitos casos em que o papel do advogado acaba sendo aquele papel de mediador e às vezes, ou seria, melhor dizendo, aquela ação extrajudicial que você acaba fazendo com que as partes, você acaba mediando uma situação e não precisa criar ali um processo. Tem muito disso? Tem, mas não é todo cliente que gosta disso. Tá? Nós temos uma mentalidade no Brasil, olha só, nós temos uma mentalidade de judicializar. O Brasil querer ir para briga. Querer brigar. O Brasil tem uma mentalidade de briga. Tá? Nós, no escritório, nós temos um perfil muito apaziguador. Então, nós sempre oferecemos ao cliente um contato antecipado, nós sempre oferecemos uma notificação para ver se resolve o problema antes, uma conversa, uma reunião, nós oferecemos isso. Alguns clientes aceitam. Tente primeiro o extrajudicial, se não der certo, nós judicializamos. Só que tem clientes que não querem esse contato. Tem clientes que chegam e falam, não, eu não quero que converse com ele, não ligue para o outro lado, para outra parte, eu quero que entre na justiça. Então existe aí 70% dos clientes que querem a judicialização. Existe uma tendência, digamos assim, uma tradição no Brasil de judicializar. Eles querem que o juiz decida e não que seja feito um acordo. Entende? Aqui no Troca de Valor, Dr. Mauro de Mello, advogado, ele sócio do Miranda de Mello. E trazendo hoje toda a sua experiência, sua expertise, também inspirando você que pretende entrar nesta área. E lembrando que o Troca de Valor sempre está no ar com o apoio da Unimed, a sua cooperativa de saúde. Se você tem Unimed, fique absolutamente tranquilo. Em Caçador tem Unimed, seu plano, sua vida. Mauro de Mello, fala para mim, e você chegou alguma vez a pensar, não, agora já que eu me formei advogado, eu quero me tornar procurador, juiz, promotor. Nunca. Esse nunca foi o objetivo. Nunca foi o objetivo. Então, teve uma época lá, quando eu estava na faculdade, que por influência da faculdade, o pessoal na faculdade influencia muito os alunos à área pública, né? Então, tem muitos professores que são da área pública. Então, existe uma tendência de inspirar os alunos a ir para a área pública. Então, teve um período lá na minha vida, quando eu estava na faculdade, que eu prestei concursos. Tá? Passei em alguns e fui chamado na prefeitura. Efetivei na prefeitura, fui trabalhar na prefeitura. Só que esse nunca foi o objetivo. Eu nunca quis ser servidor público. Tá? Chegou um momento que a necessidade, o escritório não tinha advogado, eu estava lá só meio período, que eu exonerei o cargo e fui ser advogado. Em tempo integral, né? Mas nunca foi esse o objetivo. Eu nunca quis ser servidor. Apesar de que tem aí a glamourização do cargo de juiz, de promotor e tal, mas eu nunca quis. Eu sempre quis ser advogado, então eu nunca nem cogitei a possibilidade de fazer concurso para outras áreas. Nunca quis. Sempre quis. O objetivo sempre foi esse, ser advogado. Perfeito. Mauro, uma outra pergunta que vale a pena que a gente também voltar a falar é sobre o segredo de justiça. Recentemente, não vamos ao caso, falávamos inclusive em off sobre esse episódio, né? Sobre este processo, mas recentemente teve um caso aqui, a cidade de Caçador é uma cidade relativamente porte pequeno, aí 80 a 100 mil habitantes é claro que temos as cidades vizinhas aqui que também dependem muito de muitos serviços, como é o caso do Miranda de Mello. Mas, recentemente, eu tenho visto isso de uma forma muito frequente.
que fala-se ali, ah, não, aquele caso lá, ele está correndo em segredo de justiça. Ah, agora, poucos dias atrás, teve ali um caso que veio a público, acabou aí a cidade sabendo e tal, e depois, inclusive, tá com todos os detalhes, quem acabou sendo condenado, quem acabou sendo beneficiado, seria? Sim. E o segredo de justiça, como? Que aquilo ali acabou Mas é que aí depende, né? vindo a público. O segredo de justiça, ele funciona... Na verdade, a regra é não ter segredo. A justiça é pública, a regra é essa. Existem alguns processos em que correm em segredo de justiça para proteger as partes. Tá? Então, direito de família, por exemplo, ele corre em segredo de justiça, porque envolve direito de criança, direito do casal, tem coisas pessoais envolvidas. Então ele corre em segredo de justiça. Mas a regra é que seja público. Inclusive, esse caso que nós citamos aqui, ele correu em segredo de justiça porque tinha o lado das vítimas, né? Sim. Elas não podiam ser expostas, né? Porque elas foram vítimas dali de um crime. De um crime. Então elas correu em segredo de justiça por causa disso. Mas a partir do momento que sai uma sentença, ele para de ser segredo, porque a pessoa já foi condenada, já foi resolvido o problema, digamos assim, né? Uhum. Então ele já não tem mais necessidade de continuar em segredo de justiça. É por isso que às vezes vaza. Vai lá. Toma mais um golinho. Tem ainda ou não? Deixa eu ver se tem. Às vezes tem um vaza, golinho ainda. às vezes vaza essas informações por causa disso. Porque depois da sentença, tira-se o sigilo não tem mais necessidade, né? Entendeu? Então, mas e isso acabou fazendo com que a cidade, nossa, comentou-se muito, e aquela coisa, né? Mas pelo que eu tinha visto, não estava divulgado o nome. O nome dos envolvidos estava lá? Apareceu. E assim, o que eu digo para você, daí você falou condenado. Tá, mas também você me falou que cabe recurso. Cabe recurso, sim. Então não está condenado? Essa condenação foi em primeira instância, digamos assim, né? Ele condenou a Kim Caçador, né? Ou seja, aqui na vara aqui de Caçador. Isso, na vara criminal de Caçador teve uma sentença e essa pessoa foi condenada. Né? Reconheceu-se lá na sentença, pelo que eu vi, que ele de fato praticou esses crimes e ele acabou sendo condenado, ponto. Só que ele pode recorrer dessa decisão, ele pode ir para o tribunal, pode tentar uma absolvição total dessa pena, desse crime. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele pode tentar uma absolvição total ou uma redução, tanto da pena como da indenização. Sim. Você viu lá que tem uma indenização alta lá, né? É verdade. Então ele pode tentar reduzir isso aí, lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tá certo. E além disso, ele ainda pode ir para Brasília, para o STJ, ele pode recorrer para lá ainda. Né? Então, tem um longo caminho, eu acho que está só começando esse processo. Tem um longo caminho até que a sentença se torne definitiva e ele, de fato, tenha que pagar. Mas com a agilidade da justiça digital hoje, esse caminho, ele pode demorar tanto assim? Ele diminuiu bastante, depois da digitalização, diminuiu bastante, porque na época, você imagine, na época que era papel, eu recorria de um processo, e eu acho que os processos iam de Caçador para Florianópolis, uma vez por mês, saía daqui a carga para ir para Florianópolis. Então eu tinha que esperar, uma vez por mês, levava-se os processos para lá, chegava lá, ia para distribuição, distribuía. Então olha o transtorno que dava. Hoje não precisa mais nada disso. Com um clique, o servidor manda o processo para Florianópolis. Sim. Muito rápido. Então ficou muito mais fácil. Diminuiu bastante o prazo. Mas mesmo assim, ele é um caso complexo, não é um caso tão simples assim. Ele é um caso bem complexo. Ele vai demorar um pouco, sim, para ser julgado lá. Hoje, atualmente, um recurso no tribunal, ele demora entre 6 a 7 meses, 8 meses para retornar. Tá? Na época que era papel, demorava 2 anos e meio. Então, quer dizer, mudou bastante, diminuiu bastante. E nesse caso aí que a gente está citando, como ele é um caso um pouco mais delicado, envolve um valor alto, ele vai demorar lá de 1 ano e meio, no mínimo, para ele sair do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Dr. Mauro de Mello, advogado, nosso convidado no episódio do Troca de Valor. Dr. Mauro de Mello, eu vejo que você
primeiro um cara tudo alinhadinho, né? E agora também tenho visto você aí já que falamos do digital, Exato. tu tem também feito uns videozinhos e tal. Qual que é o objetivo disso aí? Os vídeos, na verdade, a digitalização do escritório é exatamente levar o conhecimento de clientes que não são daqui, o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pode fazer, né? Como eu citei antes, o advogado é um... E tem umas sacadas muito interessante. Muito interessante. Eu te acompanho mais na plataforma do TikTok. Sim. Então tem um monte de detalhes, por exemplo, que o cliente às vezes não sabe, né? Então nós temos hoje no Brasil, sei lá, eu não tenho essa informação aqui, mas eu acho que muito mais de 60%, 70% da população não sabe os direitos que tem. Não sabe, não tem como saber tudo. Tá? Então tem muitos detalhes que é só um advogado que tem condições de saber, né? Então o objetivo dos vídeos, o objetivo das redes sociais é exatamente isso, é levar o conhecimento do cliente, aquilo que você pode resolver, aquilo que você pode solucionar para ele. E lógico, se esse cliente se sentir confortável, entrar em contato com você para tirar uma dúvida, para falar com você e tal, e até mesmo para te contratar, você vai receber a ligação dele, vai receber o contato dele e vai acabar conduzindo essa conversa aí. O digital é exatamente isso, é pegar um negócio que era local até há 2 anos atrás e transformar num negócio nacional. Hoje nós atingimos todo o Brasil. E lá no Miranda de Melo, quem faz esse trabalho é só o Dr. Mauro ou os associados ali fazem também? Não, hoje nas plataformas digitais é só eu e a Fran, né? É só os 2 sócios que fazem, né? Então os 2 sócios em 2 áreas específicas, né? Então eu faço divulgação na área do direito bancário nas plataformas. Direito bancário. E a Fran no direito previdenciário. Então nós dividimos essas áreas. Essas áreas, Denilson, só para você entender, nós falamos dessas áreas no digital justamente para tentar criar uma autoridade nesse ramo, na área digital. Não quer dizer que a gente não atua em outras áreas. A gente também atua em outras áreas. Mas no digital, a gente foca no direito bancário, eu faço direito bancário e a Fran direito previdenciário. Então, nós trabalhamos nessas 2 áreas no digital. Quando se fala de direito bancário, eu, enquanto cidadão, correntista, é isso, né? Não Exato. O cara lá que é o dono do banco. Não. É o consumidor. Nós defendemos o consumidor. É isso aí. É isso aí. É os direitos do consumidor perante o banco. Né? Porque o banco é uma instituição muito grande. Tem muita demanda? Tem muita demanda. Você imagine. Será que eu tenho dinheiro lá, Mauro? Não sei, quem sabe. Cara, eu trabalhei uma vida inteira, hein? Quem sabe se você está pagando o juro que nem devia? Quem sabe se você está pagando taxa que não devia? Então é aí que está. O consumidor não sabe dos direitos. E o banco, você imagina, olha o tamanho do banco, olha o senhorio do banco perante um consumidor. Você já chegou num banco, por exemplo, e falou, olha, essa cláusula aqui do contrato eu não gostei, dá para mudar? Você já fez isso alguma vez? Não tem como fazer. A pessoa te entrega o contrato e fala, viu, assine aqui e acabou. Você quer pegar o empréstimo, o financiamento aqui, você quer ter relacionamento com o banco, assine do jeito que está. Não tem como você mudar uma cláusula do contrato. Eles não vão mudar. Não vão mudar. Ainda mais se você está lá, preciso de 20 mil emprestado. Exato. A grande maioria dos contratos tem alguma abusividade. Tem alguma coisa ali que desfavorece o consumidor. Só que o consumidor está amarrado, ele não tem como chegar lá e pedir para mudar uma cláusula. Ele tem que assinar do jeito que está. E é aí que entra o advogado, no especialista no ramo bancário. Aí ele consegue revisar esse contrato, consegue analisar, ver onde que o banco está tendo vantagem e tal, e fazer o equilíbrio do contrato, né? O que me chama muito a atenção, já que você entrou na questão dos bancos, né? E ainda que eu tenho um amigo meu, que volta e meia quando a coisa aperta, tá? Eu ligo lá em Videira e ele me empresta sempre uma grana, sabe? O cara lá, Guilherme Pasqualini. Esse cara, vou falar, é forte, viu? Então, brincadeiras à parte, mas assim, uma coisa que me chama muito a atenção, tá? É que quando eu vou emprestar o dinheiro do banco, eles cobram uma taxa
que às vezes dá 10 vezes a mais do que o dinheiro que quando eu pego lá, tenho 5 contos, vou lá e coloco no banco. Eu ganho 1%. E olhe lá, quando eu vou emprestar 10 deles, eles me cobram 10%. Exato. Esse é o negócio do banco. O banco ganha juro, tá certo? Eles não estão errados. Cabe a nós procurarmos Só que daí naqueles 10% tem lá a taxa de abertura de crédito, mas não sei o quê. Aí eles embutem um monte de outras coisas. Aí tem lá o seguro prestamista, que é indevido, inclusive você não pediu o seguro. Você chegou lá e pediu o seguro, ó, faz um seguro aí no meu contrato. Você não pediu o seguro. Eles incluem um seguro, eles incluem um monte de outras taxas lá. Tá? Quando você fala de contrato de financiamento de veículo, por exemplo, eles incluem lá a avaliação do veículo. Nunca ninguém veio avaliar teu carro, mas eles te cobram. A registro. Avaliação? Tá lá no contrato, pode olhar para você ver. Rapaz. Só que nunca ninguém veio avaliar teu carro. Teu carro não foi avaliado por ninguém. Daí tem registro do contrato no cartório, não foi registrado. Só que tá lá todas as taxas. E além disso, tá lá o teu seguro prestamista. Você nem pediu para contratar seguro, mas eles estão colocando lá. Entendeu? Então aí que vem a atuação do advogado. O advogado resolve isso, faz o banco te devolver esses valores, né? Perfeitamente. Entendeu? Troca de valor no ar no nosso episódio de hoje. A grata satisfação de receber aqui Mauro de Mello, advogado, sócio da Miranda de Mello, um grupo de advogados que atuam em diversas áreas e em todo o território nacional. Lembrando que o Troca de Valor tem sempre a força, né? Eu posso, graças a Deus, estou aqui porque eu tenho Unimed. E você? Unimed, seu plano, sua vida. Pra gente ir caminhando aqui pro final, senão nós passaríamos aqui. Ixi, passaria o dia aqui falando. Meu Deus. Tem muita Mas coisa pra fala aí das suas inspirações, Mauro de Mello, suas maiores inspirações, tá? No campo profissional, no campo familiar, enfim, fica à vontade aqui para falar no Troca. Cara, inspiração, claro, profissional a gente tem várias inspirações, né? Como empresário, como advogado mesmo, tem vários nomes aí a nível nacional que a gente acaba se inspirando, acaba olhando para eles e achando a atuação deles interessante, né? É possível chegar lá um dia. É possível, é possível. E a grande maioria, a história deles acaba inspirando porque eles trilharam o mesmo caminho que a gente trilhou. Vieram do nada, né? Então, quando você tem lá um escritório familiar de 50, 60 anos e tal, que foi passando de geração em geração, a história parece não ser muito legal, não ser muito interessante. Agora, quando o advogado sai do zero e cria um negócio do zero e evolui, isso acaba inspirando outras pessoas, né? Então, um exemplo disso é o Nelson Williams. O Nelson Williams é um cara que saiu do zero, hoje ele é um advogado, dizem, né, nas redes sociais por aí, que é o advogado mais rico do Brasil. Eu acredito que tenha outros também que não se expõem tanto igual ele, mas ele é um cara que saiu do zero. Ele conta a história dele, ele saiu do zero, absoluto zero. A família dele não tem condições nunca bancou ele para nada. Ele saiu do zero e chegou onde ele está hoje, né? Então é uma das inspirações. Tem outros também, né? Tá certo. Ô Mauro, e como é mesmo o nome do seu pai? Assir. O seu Assir. Como o seu Assir queria que você fosse torneiro mecânico, Sim. tá? E você e a Fran querem que as meninas também sejam advogadas? Aí é um problema, né? Hã? Aí é um problema, né? A gente O teu sonho é esse, Mauro de Mello? Lógico, né? A gente acaba criando uma estrutura, criando uma... Que é sucessor. É lógico que é um sucessor, que é alguém que continue, que é alguém que prossiga. Mas a gente não pode exigir, né? Como que é o nome delas? Isadora e Isabela. Isadora e Isabela. Isso. Quantos anos? 10 e 7. 10 anos e 7 anos. Vê algum perfil ali de uma futura... Cara, o pior que eu vejo, esse que é o problema. É? Eu vejo. Olha. Não sei se quando elas crescerem mais, elas vão... Mas eu vejo, assim, algumas posturas já delas que dá pra dizer que eu acho que pode ser que uma das duas siga a carreira.
Bacana demais. Mas a gente não vai exigir isso também, né? Claro. Se elas quiserem, vão. Se não quiserem, vão fazer outra Mas coisa. eu acho assim que o exemplo está dado, né? Sim. O exemplo está dado e com certeza tudo que vocês já têm feito, prestado de serviço e também conquistado de forma profissional, né? Isso faz com que inspire, e esse é o objetivo do Troca de Valor, é fazer com que as pessoas se sintam inspiradas e possam também se tornar aí grandes advogados, grandes médicos, enfim, em todas as áreas. Quem sabe, né? Eu também sonhei em ser um grande jornalista, comunicador. Cheguei a alguma coisa aí, consigo pelo menos falar com as pessoas. Sim. Graças a Deus. Realizou o sonho. É verdade. Bom, quero aqui deixar os nossos microfones, deixar essa porta aqui escancarada para você, para Miranda de Mello, dizer que foi uma gigante satisfação conhecer um pouco da tua história e você também revelar aqui um pouco de tudo aquilo que é importante as pessoas saber, né? E gostaria que você usasse aqui desse espaço para falar com os nossos internautas, enfim, aquelas pessoas que seguem a gente aí em todas as plataformas do Troca de Valor Podcast. Então, como a ideia do Troca de Valor é inspiração, é inspirar pessoas, é motivar pessoas, eu gostaria de dizer que nada é impossível para quem quer, para quem tem um sonho, tá? Porque eu sou esse exemplo, eu tinha um sonho e era só um sonho. E se eu fosse pensar pelo meio aonde eu saí, pela família onde eu estava, pelo meio onde eu estava inserido, esse sonho seria quase impossível, não teria condições. Só que eu foquei no sonho, eu pensei, não, eu tenho esse objetivo. E eu tracei o caminho, não foi fácil, foi difícil e tal. E hoje eu consigo dizer que eu atingi aquilo que eu gostaria. Então, nada é impossível para quem quer. Gostaria de deixar isso muito claro. Se você tem um sonho, lute, batalhe, vá atrás, porque é possível realizar sim. E as condições, não importa as condições. Se você tiver determinado, é possível atingir sim. Então, é isso aí, tem que seguir em frente. Mauro, mais uma vez, muito obrigado, tá? Foi um prazer enorme, prazer é tá? Ter você Imagina. aqui no Troca. E agora a gente vai para que você deixe a sua marca também registrada, que você esteve aqui Sim. no Troca de Valor, sempre num oferecimento da Unimed. Perfeito. Então, agora eu gostaria que meu amigo Mauro de Mello, por favor, registre que você esteve aqui, por favor. Vamos lá. Aí, ó. Ficou lindo ali no meio. Muito Legal. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Prazer. tá? Prazer. Espero que a gente possa ter aí contribuído e muito para que você também seja inspirado no Troca de Valor. E muito obrigado a Unimed Caçador. Valeu, gente. Até o nosso próximo episódio. Serão 3 convidados aqui no Troca.